Nós estaremos dando continuidade a essa série de mensagens que nós estamos ministrando nas quintas-feiras sobre as alianças de Deus. Pastor André, na última quinta-feira, ele fez o estudo introdutório sobre o tema As Alianças de Deus. E com a graça de Deus, hoje eu estarei falando da perspectiva histórica, as perspectivas históricas sobre as alianças de Deus. Esses estudos, eles têm sido baseados no livro de um pastor chamado Joel Bick, Teologia Sistemática, volume 2, desse pastor que tem sido um estudioso da palavra de Deus e tem nos abençoado com o ensino das Escrituras. Eu gostaria de, inicialmente, convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus, mesmo sentados, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo de número 5, e nós vamos ler o versículo 17. Mateus, capítulo 5, versículo de número 17. Diz assim a santa palavra do Senhor: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, graças te damos pela oportunidade que temos de meditar na Tua palavra. Ilumina a nossa mente, Senhor, e aplica no nosso coração a Tua palavra. Nos faz crescer na graça e no conhecimento de Ti, por intermédio da Tua palavra. Suplicamos o Teu auxílio, a capacidade que vem do Teu Espírito, porque sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Então, amados irmãos, nós estaremos, como disse, trabalhando a temática, a partir dessa série de estudos bíblicos que temos iniciado. E a temática desta noite é as perspectivas históricas sobre as alianças de Deus. Então, nós vamos falar um pouco de história. Eu trarei aqui algumas informações históricas. E, obviamente, observando também aquilo que a Bíblia nos ensina. Se o que de fato afirmou a história, o que aconteceu, e o que estes homens ao longo da história da igreja afirmaram, de fato está em sintonia com a palavra do Senhor. Então veja só, a intenção desse estudo é nós mostrarmos um panorama de várias propostas sobre a doutrina das alianças de Deus. Então a gente vai mostrar aqui um panorama dessas várias propostas sobre a doutrina das alianças de Deus. E ao apresentarmos esse panorama, nós vamos perceber que há uma diferença de opinião entre os teólogos. Os teólogos, eles têm diferenças de opinião. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos perceber nesse panorama histórico que existe uma unidade nos ensinos do cristianismo sobre este assunto. Então, há algumas opiniões que se divergem, mas de um modo geral, dentro do assunto, as alianças de Deus, há uma unidade do cristianismo ortodoxo sobre esse assunto, a partir do grande teólogo Agostinho, que já pensava, já refletia, à luz das Escrituras,
a doutrina das alianças. Isso se repetirá na época dos reformadores, como Lutero, Calvino, Zwinglio e outros. Então esse assunto não é algo recente, pensado pela igreja, mas é algo que vem sendo refletido ao longo de toda a história da igreja, desde a igreja primitiva. Então, vamos observar em primeiro lugar esta doutrina das alianças de Deus, em primeiro lugar, na perspectiva da igreja primitiva e medieval. E eu começo falando a respeito de um homem chamado Marcião, um herege. Por quê? Porque ele ensinava que o Deus do Antigo Testamento era mau. Ele fazia uma distinção absoluta entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Marcião foi um homem que existiu no ano 145 depois de Cristo. 145 depois de Cristo. Esse homem já negava, por exemplo, aquilo que está escrito no texto que a gente acabou de ler, em Mateus 5,17. Quando o próprio Jesus diz em Mateus 5,17: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Então Jesus não aboliu, ele cumpriu as profecias, os símbolos, as cerimônias. E a lei moral, ela continua vigente como um caminho de gratidão a Jesus Cristo que nos salvou. Obviamente a lei não pode ser usada por nós como um caminho de salvação. E ela nunca foi dada por Deus com essa intenção. A lei deve ser vista como o caminho da gratidão. Mas, voltando aqui para Marcião, ele vai negar tudo isso. Ele vai dizer que não havia nenhuma relação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Marcião, o herege, vai dizer que Jesus Cristo aboliu completamente a lei, que haveria uma espécie de dois deuses. E aí a igreja imediatamente reage aos ensinos desse homem, afirmando, especialmente Justino, Marte e Irineu, que são pais da igreja, pastores da igreja naquele período, eles vão se opor a Marcião, dizendo que todo o Antigo Testamento é inspirado por Deus. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. E nenhuma parte da Bíblia pode ser rejeitada. É palavra de Deus tanto quanto o Novo Testamento. Os evangelhos são a palavra de Deus? Sim ou não? Os evangelhos são a palavra de Deus. Mas Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, todo o Pentateuco, todos os profetas também foram inspirados pelo mesmo Deus. Então a igreja imediatamente reage aos ensinos de Marcião. Isso parece ser uma coisa muito distante, 1145 depois de Cristo, mas não é, porque hoje em dia tem muitos hereges aí também negando a necessidade e a importância do Antigo Testamento. Alguns até dizem, não, o Deus do Antigo Testamento é aquele Deus cruel, irado. O Deus do Novo Testamento é o Deus da graça, do amor. Isso é uma visão distorcida da Bíblia, irmãos. Deus não mudou, Ele é o mesmo. O Deus amoroso que salvou o seu povo do Egito, que cuidou do seu povo, é também um Deus santo que se ira contra o pecado. E Ele é o mesmo. Ele, em amor, em misericórdia, mas em justiça e em santidade. Então a igreja vai reagir. E a igreja precisa continuar reagindo a estes ensinos distorcidos que querem negar a inerrância da palavra, a inspiração de toda a Escritura. Como Paulo vai dizer a Timóteo, toda Escritura, toda a Bíblia é inspirada por Deus, é soprada por Deus. Se é toda, não é um pedaço.
De Gênesis a Apocalipse, nós temos um livro que foi inspirado pelo Senhor. Portanto, toda a Escritura, todo o Antigo Testamento é inspirado por Deus e tem seu cumprimento em Cristo. Todas as profecias, todas as cerimônias, todos os tipos, todos os símbolos se cumprem em Cristo. Por isso que Jesus disse: eu vim para cumprir a lei. A palavra lei em Mateus 5,17 se refere ao Antigo Testamento. A Escritura não contradiz a Escritura. Pelo contrário, a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Entendemos de maneira mais clara o Antigo Testamento quando usamos o Novo Testamento como a chave interpretativa para compreendermos toda a palavra de Deus. Os dois testamentos procedem do mesmo Deus. Há uma só salvação e um só Deus. Há uma só salvação e há um só Deus. Deus não mudou a maneira de salvar seres humanos, irmãos. Tem gente que pensa assim: não, Deus salvava de um jeito no Antigo Testamento. Não sei se você já ouviu esse tipo. Não, no Antigo Testamento Deus salvava pela obediência à lei. Agora, no Novo Testamento, Deus salva pela fé em Cristo. Isso é uma distorção da mensagem bíblica. Deus não mudou a sua maneira de salvar. Desde o Antigo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, Deus tem apenas uma maneira de salvar vidas. Ele salva por intermédio de Cristo, pela fé em Cristo. Cristo foi proclamado no Antigo Testamento. Cristo foi proclamado a Adão. Cristo foi proclamado a Abraão. Deus disse a Abraão que do descendente dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E qual é a bênção maior? A bênção maior é o perdão dos pecados. A bênção maior é a alma reconciliada com os céus. A bênção maior é a vida eterna. Deus, portanto, prega o evangelho a Abraão. E é interessante, irmãos, se você ler o livro de Romanos, Paulo está ensinando a doutrina da justificação pela fé. Ou seja, a salvação, o livramento de toda a condenação é dado a nós por Cristo, por intermédio da fé. Paulo vai ensinar isso em Romanos, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Mas quando ele chega no capítulo 4 de Romanos, ele vai ilustrar a doutrina da salvação pela fé. E sabe qual é o exemplo que Paulo usa em Romanos 4? Abraão. Ele vai dizer: Abraão, o crente Abraão, sabe como ele foi salvo? Ele foi salvo pela fé no descendente, em Cristo. Por isso que ele é chamado de o pai dos crentes, porque ele creu na promessa. Ele creu que Deus providenciaria, através do descendente que é Cristo, a salvação. De maneira que Deus não mudou. A palavra de Deus não mudou. E a maneira de Deus salvar não mudou. Por intermédio de Cristo. Desde sempre. Deus já havia providenciado a salvação por meio da cruz. Por isso que antes de Gênesis, quando Deus diz assim: haja luz, Ele já tinha dito na eternidade: haja cruz. Porque antes da criação de todas as coisas, Deus já havia decretado a morte do Cordeiro de Deus. Como diz as Escrituras, ele já tinha sido morto antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus já havia decretado no seu conselho eterno que o Cordeiro precisava morrer para garantir a salvação de todo aquele que crê. Vamos dar um pulo histórico. Nós estamos aí no 2º século, Marcião, 145, vamos para o século 4. É um panorama, irmãos. Então a gente vai fazendo uma viagem assim, rápida, para entendermos um pouco essa linha histórica. Agostinho,
Quem foi Agostinho? Agostinho foi um grande teólogo, pastor cristão no século IV, no norte da África. Qual é o ensino dele sobre esse tema? Qual é o nosso tema? A doutrina das alianças de Deus. O que nós vimos no primeiro ponto? Que a igreja manteve a unidade das alianças, ou seja, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles estão unidos. Não há essa desunião, porque todos eles são palavra de Deus. Mas vamos prosseguir. Número 2. Agostinho, o que ele ensinava sobre essa doutrina? Ele afirmou que Deus estabeleceu uma aliança com Adão. Então Agostinho vai trabalhar esse conceito de que Deus estabeleceu uma aliança com Adão. Ele vai, através dos seus escritos, mostrar que a palavra aliança não aparece nos primeiros capítulos de Gênesis, mas os elementos de uma aliança estão presentes. Deus cria o homem. Deus estabelece um pacto com o homem que ele seria abençoado com vida, com bênçãos, se ele obedecesse. Mas se ele desobedecesse, o que aconteceria? Certamente, complete a frase, morrerás. Certamente morrerás. E ele desobedeceu. Deus é fiel. E Deus cumpriu o que havia prometido. O homem morreu. O homem se alienou de Deus. O homem entrou num processo de queda, de morte. Mas o teólogo, pastor Agostinho, ele vai nos mostrar que, à luz das Escrituras, que diante do pecado de Adão, Deus imediatamente intervém. De que maneira? Revelando o Evangelho. Deus é misericordioso, irmãos. Deus é bom. E na hora que o homem cai, na hora que o homem desobedece, Deus ainda mantém-se misericordioso. Porque em Gênesis capítulo 3, versículo 15, está escrito que Deus traz uma promessa, dizendo que da semente da mulher nasceria um que ia fazer o quê? Da semente da mulher nasceria um que ia esmagar a cabeça da serpente. Abra sua Bíblia para você ver esse texto. Vou ficar só nas minhas palavras, por favor. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, o teu descendente, te ferirá a cabeça. Ou seja, o descendente da mulher, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou melhor, este se refere ao descendente da mulher. E tu se refere àquele que criou a inimizade. E tu lhe ferirás o calcanhar. Ele será ferido, mas no seu ferimento ele obterá vitória, porque mesmo ferido no calcanhar, ele vai esmagar a cabeça da serpente. Os teólogos, então, os pastores, a partir desta percepção, começarão a ensinar o que será conhecido como aliança da graça. Ou seja, Deus estabeleceu um pacto de que traria salvação. Deus compromete-se em garantir o pacto. O pacto é garantido pelo próprio Deus. O pacto é garantido pelo descendente da mulher. Nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. É o que se chama então de proto-evangelho. O início da proclamação do evangelho acontece em que parte da Bíblia? Não é no Novo Testamento. A proclamação do evangelho, das boas novas de salvação através de Cristo, o descendente da mulher, já começa em Gênesis 3,15. Já começa a ser anunciado o descendente, ele virá. Isso vai sendo progressivamente proclamado.
como se chama, é a revelação progressiva do Evangelho. Portanto, nós não podemos abandonar o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento proclama a aliança da graça. O Antigo Testamento, através de símbolos, de tipos, de cerimônias, né, ele administra a aliança da graça, ele proclama a aliança da graça. Por isso que Marcião estava absolutamente errado. E todos que abandonam o Antigo Testamento estão também. Porque o Antigo Testamento, nós lemos o Antigo Testamento para ouvir o Filho de Deus. Deus é proclamado não só no Novo Testamento, ele é proclamado também no Antigo Testamento. Como é que Jesus pregou o Antigo Testamento? Jesus não abandonou. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas 24. Lucas 24, versículo 27. E começando por Moisés aqui seria o Pentateuco, discorrendo por todos os profetas, a partir de Samuel, que é chamado de profeta, e os demais, Jeremias, Isaías, profetas maiores, profetas menores. Então Jesus está ali no caminho de Emaús, aqueles homens estão entristecidos, e Jesus pergunta: vocês não creem no que os profetas disseram? Por isso que vocês estão assim, desanimados. A ignorância das Escrituras produz desânimo, apatia. Precisamos nos voltar às Escrituras para encontrarmos ânimo, alegria, encorajamento. É o que Jesus faz. Jesus traz aqueles homens abatidos, desanimados, às Escrituras. E Jesus começa a apresentar as Escrituras. Moisés, o Pentateuco, Isaías, Jeremias, e começa a mostrar que o Antigo Testamento estava falando do descendente, do Messias, que viria, sofreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria em glória, e que estava diante deles, mas eles não percebiam, porque haviam ignorado as Escrituras. E que Escrituras eram estas? O Antigo Testamento. Então nós lemos o Antigo Testamento para ouvir o Filho de Deus. Foi essa não só a prática de Jesus, mas a prática dos apóstolos. Quando Paulo chegava numa sinagoga, abra sua Bíblia aí em Atos 17. Ele usava o que para pregar o Evangelho? As Escrituras. E que Escrituras eram estas na época de Paulo? Era o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda estava sendo produzido. Por favor, Atos 17, verso 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca de quê? Das Escrituras. Lembrando que as Escrituras aqui nesse período é o Antigo Testamento. E aí, a partir das Escrituras, ele vai fazer o quê? Verso 3. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia a ele: é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. A pergunta é: de onde Paulo tirou todo esse ensino? Que era necessário que o Cristo padecesse, ressurgisse dentre os mortos. De onde ele tirou tudo isso? Do Antigo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento já proclamava o Messias, Cristo. Até o fim, Atos 28, abra sua Bíblia em Atos 28. Atos 28. Olha o que vai acontecer. Versículo 23. Havendo-lhes eles marcado um dia,
Paulo estava preso em Roma, uma casa, né? Tipo uma casa-prisão. As pessoas podiam visitá-lo. Ele marcou um dia para receber essas pessoas na sua própria residência. Verso 23, então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Ou seja, Paulo está tentando persuadir, converter aquelas pessoas. E que instrumento ele está usando para procurar convencer aquelas pessoas? Os textos de Moisés e dos profetas. Ele está pregando o Antigo Testamento. Então, o Evangelho já está revelado no Antigo Testamento. Houve alguns que creram e outros continuaram na incredulidade. É o que nos diz o verso 24, e é o que ocorrerá toda vez que nós pregarmos o Evangelho fielmente. Uns rejeitarão, mas os eleitos do Senhor serão alcançados pela sua graça, em Cristo Jesus. Agostinho vai dizer, a lei, portanto, foi dada para que a graça pudesse ser buscada. A graça foi dada para que a lei pudesse ser cumprida. Vou repetir, a lei foi dada para que a graça pudesse ser buscada. A graça foi dada para que a lei pudesse ser cumprida. Ou seja, a lei revela o nosso pecado, a nossa necessidade de um Salvador. Por isso que a lei é como um pedagogo. Paulo vai dizer isso, é um aio que nos aponta para Cristo. Revela o nosso pecado, a nossa queda, a nossa incapacidade de por nós mesmos, por nossos méritos, por nossas obras, por nossas obediências, alcançarmos a salvação. A lei nos condena, mas ao mesmo tempo ela aponta para Cristo. Então a lei, como Agostinho vai dizer, foi dada para que a graça pudesse ser buscada, e a graça foi dada para que a lei pudesse ser cumprida. Ou seja, salvo pela graça em Cristo Jesus, transformado pelo poder de Deus, eu sou chamado agora a obedecer à lei do Senhor. Não para ser agraciado, não para ser salvo, mas porque sou salvo e liberto pelo sangue de Jesus. E aí nós terminamos essa primeira parte, que é a igreja primitiva e a Idade Média. Vamos para a segunda parte, século XVI, vamos pular do século IV para o século XVI. E aí nós vamos destacar aqui alguns teólogos chamados teólogos reformados, como Lutero, Zwinglio, Bullinger e Calvino. Rapidamente, o que Lutero ensinou sobre o assunto da doutrina das alianças de Deus. Não vamos perder aqui o fio da meada. Nós estamos procurando perceber historicamente como a igreja lidou com esse tema, o tema da doutrina das alianças. Falamos da igreja primitiva, rapidamente da igreja medieval, falemos agora da igreja moderna. Lutero foi um pastor, pregador, um importante teólogo. Nos seus escritos ele vai fazer uma distinção entre lei e evangelho. Ele vai fazer uma distinção entre antiga aliança e nova aliança. Contudo, Lutero ensinou que Deus revelou a promessa de Cristo já em Gênesis 3,15. Apesar dessas distinções entre Antigo Testamento e Novo Testamento que há nos escritos de Lutero, o fato é que há uma harmonia com aquilo que foi ensinado anteriormente pelo teólogo Agostinho. Porque Lutero também vai ensinar que Deus revelou a promessa de Cristo já em Gênesis 3,15. E Lutero chama a promessa revelada em Gênesis 3,15 de aliança espiritual. Lembra que Agostinho vai chamar de aliança da graça? Lutero vai chamar de aliança espiritual. E ele também, Lutero, afirmou a importância da lei para os cristãos. A lei moral, a vontade de Deus que revela o caráter de Deus. A lei não pode ser desprezada pelos cristãos. É importante entendermos o uso que nós fazemos da lei.
Há um uso que nós fazemos da lei. A lei não é usada pelo cristão para salvação, porque quem nos salva é Cristo, é o sangue derramado na cruz do Calvário. Mas o salvo por Cristo, perdoado pelo sangue derramado na cruz, transformado pelo Espírito Santo de Deus, ele busca viver uma vida submetida à lei do Senhor, à vontade de Deus. Então, nesse sentido, a lei está em voga, porque eu obedeço à lei. Os 10 mandamentos, não para ser salvo, mas como expressão de gratidão. Foi ensinado na igreja primitiva, nos escritos do apóstolo Paulo, isso é muito claro, e repetido ao longo de toda a história da igreja. Lutero vai dizer o seguinte: Cristo, a verdade, veio não para destruir a lei, mas para nos tornar amigos da lei. Em que sentido? Somos agora amigos da lei, porque Cristo nos torna cumpridores da lei. Cristo nos torna cumpridores da lei. Em que sentido Cristo nos torna cumpridores da lei? Imputando justiça em nós pela fé em Cristo. Então, pela fé em Cristo, nós somos declarados aos olhos do justo juiz de toda a terra. Nós somos declarados o quê? Inocentes, livres de toda condenação, justificados, não por nossas próprias justiças autoproduzidas. Nós somos justificados pelo que Lutero vai dizer, é uma justiça alheia a nós. Ela não vem de nós, não é gerada por nós, não é a justiça que vem de dentro para fora, é uma justiça que vem de fora para dentro, é uma justiça conquistada por Jesus. Então você é justo, se você é um verdadeiro crente em Cristo, não pelos seus méritos, não por sua obediência, não pelos seus esforços, você é justo aos olhos de Deus, por causa da justiça. O manto da justiça foi colocado sobre todo verdadeiro crente. Deus olha para você, mesmo sendo nós ímpios e ainda pecadores, mas Ele olha para nós e Ele vê sobre nós a justiça de Cristo. Lutero vai dizer que nós cumprimos a lei, por isso nós somos amigos da lei, porque em Cristo nós cumprimos a lei. Em Cristo a justiça é creditada na nossa conta. O que é justificar, irmãos, é mais do que perdoar. Porque justificar, o que é o conceito de justificar? O que é perdoar? Vamos supor, você está com uma dívida grande, de milhões. E aí alguém vem e diz: olha, você já não me deve mais nada, você está perdoado. O que é perdoar? É apagar a dívida, é retirar a dívida, é cancelar a dívida. Isso é perdão. Foi isso que Jesus fez conosco. Havia um escrito de dívida e Ele pegou a borracha, que é o sangue de Jesus, e apagou. Você não tem mais dívida. O escrito de dívida foi queimado, foi quebrado. Mas justificar é mais do que perdoar, porque justificar, quando se perdoa, o que é que acontece com a conta? A conta zera, não é assim? Mas quando se justifica, o que é que acontece com a conta? É creditado. Ou seja, você não só tem a conta zerada, você tem a conta também creditada, há crédito na conta, não gerado por você, porque o que nós tínhamos era culpa, era débito. O sangue de Jesus tirou o débito, mas o sangue de Jesus também creditou em nossa vida justiça, positividade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas voltando aqui para o nosso irmão pastor Lutero, já no século XVI, 1517, ele já estava ensinando à igreja que Cristo nos torna cumpridores da lei, imputando justiça em nós pela fé em Cristo, e pelo Espírito Santo nos capacitando a obedecer. Ou seja, é creditado em nós a justiça de Cristo,
E por causa de Cristo nós também recebemos capacitação espiritual para obedecermos os mandamentos do Senhor. Por isso que Lutero vai dizer que nós somos amigos da lei, porque recebemos do Senhor imputação da justiça e capacitação espiritual para no poder do Espírito cumprirmos a vontade de Deus. Não é no poder da nossa carne, não é no poder da nossa autodeterminação, é no poder do Espírito Santo que a vontade de Deus é cumprida, a lei do Senhor é obedecida como expressão de gratidão. Outro reformador, chamado Ulrico Zwinglio, ele vai ser considerado o iniciador da teologia reformada da aliança. Basicamente ele vai dizer as mesmas coisas que disse Agostinho. Ele vai afirmar que o povo cristão estava incluído na aliança que Deus havia feito com Adão, com Noé e com Abraão. Zwinglio ele vai dizer o seguinte, que o sinal da aliança no Antigo Testamento era a circuncisão, e o sinal hoje da nova aliança é o batismo. Então nós evidenciamos visivelmente que fazemos parte do povo de Deus, da igreja do Senhor, quando somos batizados, nós confessamos a nossa fé em Cristo, nos arrependemos de nossos pecados e cremos em Jesus. Nós somos o povo da aliança, nós somos a igreja do Senhor. Então ele vai dizer, existe uma unidade da aliança eterna confirmada pelo sangue de Cristo e apropriada pela fé em Cristo. Então o que a gente percebe? Que há algumas opiniões nestes autores que se divergem. Lutero, Zwinglio e outros que nós vamos falar. Mas no assunto que nós estamos tratando nessa noite, nessa série, que é a doutrina das alianças de Deus, há uma unidade, de um modo geral. Outro autor, Henrique Bullinger, que vai ser o sucessor de Zwinglio, basicamente é a mesma visão de Zwinglio. E para a gente fechar esses teólogos reformados, João Calvino. Calvino enfatizava a unidade da aliança de Deus ao longo do tempo, ou seja, a unidade da aliança. A aliança é a mesma, é a aliança da graça. Calvino vai afirmar, a aliança feita com todos os patriarcas é tão parecida com a nossa em substância e realidade, que as duas são realmente uma e a mesma. O Senhor administrava a aliança segundo um plano ordenado. Ou seja, o Senhor estabeleceu, com a entrada do pecado, um pacto. Deus estabeleceu um pacto, que é chamado de pacto da graça, aliança da graça, a salvação pela graça em Cristo Jesus. E este pacto vai sendo administrado ao longo da narrativa bíblica. Você tem administrações que revelam este pacto e esta aliança. Por exemplo, em Abraão, de que maneira este mesmo pacto vai sendo proclamado através da promessa do descendente. Quem é o descendente? É aquele que cumprirá o pacto. Em Moisés, a lei do Senhor proclama também a aliança da graça. De que maneira a aliança da graça está sendo proclamada nos escritos de Moisés? Através das cerimônias no Antigo Testamento, especialmente no livro de Levíticos. É apresentado para nós várias cerimônias que apontam a graça de Deus. Especialmente o cordeiro, que era colocado como substituto do pecador. A nação pecou, o povo pecou, mas as pessoas não morriam. Quem morria era o animal substituto, representando aquelas pessoas. E isso é uma pregação simbólica de Cristo. De tal maneira que quando João Batista vê Jesus se aproximando do Jordão, o que João Batista diz? Eis, João 1:29, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. De onde ele tirou essa imagem?
do livro de Levítico. Ou seja, a lei anunciava a graça, porque anunciava a providência de Deus para salvar pecadores. Ou seja, há administrações diferentes, mas a proclamação é a mesma. Nós vemos isso em Davi, quando Deus promete a Davi que enviaria um descendente eterno, o descendente eterno que reinaria, estabeleceria o reino de Deus. Ou seja, em Abraão se proclama o descendente, em Moisés as cerimônias que proclama a graça de Deus, em Davi uma linhagem que garantiria as bênçãos do Senhor. Está dando para acompanhar, meus irmãos? São muitas informações, né? Quando a gente fala de perspectivas históricas, já sabemos que vai vir muita informação. Espero que os irmãos estejam conseguindo acompanhar. Quando Deus revelou a salvação a Adão, pela primeira vez, ela brilhava como uma centelha frágil. Uma centelha frágil. Vai nascer um que esmagará a cabeça da serpente. É como uma luz frágil. Mas essa luz, ela foi crescendo, crescendo. Veja o que Calvino vai dizer. Ela brilhava como uma centelha frágil. Mas então, ao longo da história, a luz cresceu em plenitude, até que Cristo, o sol da justiça, iluminou o mundo. Ou seja, a centelha já havia sido acesa, no momento em que Deus prometeu que do descendente, viria um descendente que traria vitória. Mas a manifestação dessa luz é plena com a chegada de Cristo. Agora, Calvino continua, devemos considerar como a aliança é corretamente cumprida. Pois assim como Deus se obriga a cumprir a promessa que fez, ou seja, Deus se obriga a cumprir a promessa que fez, assim também o consentimento da fé e da obediência são exigidos de nós. São exigidos de nós. Ou seja, Deus cumpre a promessa, mas Ele exige de nós o quê? Fé e obediência, como expressão de gratidão a Ele. Claro que, até para a gente crer e obedecer, nós precisamos da renovação interior do Espírito Santo de Deus. Porque o exercício da fé é uma dádiva da graça de Deus. Tem gente que diz, não, quando eu quiser eu me torno um crente. Não, quando eu quiser eu creio. Irmãos, o homem entregue a si mesmo, ele jamais crerá. Porque o coração do homem é duro como pedra, é incrédulo. O pecado matou. Só Deus para agir no coração dele, transformar e dar ele a capacidade de crer, de confiar em Jesus como seu Salvador. Se não for assim, ele vai morrer impenitente, amando as trevas e o pecado. Por isso que Paulo, em Efésios capítulo 1, capítulo 2, verso 8, vai dizer que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Não, você tem dentro de você a fé. Você só tem a fé dentro de você se Deus concedeu essa graça. Não é uma coisa que você autogera. Tem gente que anuncia a fé assim, tem gente que está ensinando a fé dessa maneira, como se fosse uma coisa autogerada. Isso é um ensino distorcido das Escrituras. Porque a fé é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Mas o nosso terceiro ponto aqui, irmãos. Então nós falamos da igreja primitiva, da igreja medieval, nesse panorama. Falamos da igreja moderna, os teólogos reformados. E agora, em terceiro lugar, eu gostaria então de falar aqui com os irmãos sobre a ortodoxia reformada e o congregacionalismo. Joel Bick, ele no seu livro Teologia Sistemática, no capítulo 28, ele vai citar os presbiterianos, os batistas, os liberais, os neo-ortodoxos, os dispensacionalistas. Mas eu gostaria de focar nos congregacionais.
como é que os congregacionais lidam com essa doutrina. E eu gostaria então de mostrar que a confissão de fé congregacional, a nossa confissão de fé, a confissão de fé da igreja, da Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil, se nós lermos com atenção, perceberemos que ela está em harmonia com a doutrina da aliança, defendida pela igreja primitiva, defendida por teólogos como Agostinho e os reformados. No capítulo 8, nós temos a nossa confissão de fé congregacional, e no capítulo 8, o título do capítulo 8 da nossa confissão de fé é do pacto de Deus com o homem. Do pacto de Deus com o homem. Eu queria rapidamente ler aqui para os irmãos a nossa confissão de fé, o capítulo 8. O primeiro parágrafo da nossa confissão diz assim: a distância entre Deus e a criatura é tão grande que, embora criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, contudo, nunca poderiam ter alcançado o galardão da vida, senão por alguma condescendência voluntária por parte de Deus, a qual agradou ele expressar por meio de um pacto. O que é que o primeiro parágrafo da nossa confissão ensina? O primeiro parágrafo da nossa confissão ensina que nós jamais alcançaríamos um galardão de vida, nós jamais alcançaríamos a salvação se Deus não tivesse estabelecido uma aliança, um pacto, e Ele mesmo tivesse assumido a responsabilidade de cumprir essa aliança. Porque, irmão, se estivesse nas nossas mãos a garantia do cumprimento desse pacto, ai de nós, porque somos pecadores inconstantes, mas o nosso Deus é fiel e todo-poderoso, e aquilo que Ele promete cumprir, Ele cumpre, e Ele cumpriu o pacto, enviando Jesus Cristo, seu próprio Filho, para morrer pelos nossos pecados, derramar o seu precioso sangue e salvar todo aquele que crê. Primeiro parágrafo nos ensina isso. Nunca teríamos alcançado o galardão da vida sem uma aliança. Adore a Deus, glorifique o nome do Senhor, porque o pacto foi estabelecido e podemos então alcançar vida. Segundo parágrafo da nossa confissão: o primeiro pacto feito com o homem foi o pacto de obras. Gênesis 2,17, no qual a vida foi prometida a Adão, e nele a sua posteridade sob condição de obediência perfeita e pessoal. Se Adão tivesse obedecido como dádiva de sua obediência, ele teria recebido aquilo que Deus havia prometido. Abra sua Bíblia rapidamente, em Gênesis 2,17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. De maneira que havia um pacto, no qual a vida havia sido prometida a Adão e a sua posteridade, sob a condição de obediência. Mas ele pecou, ele desobedeceu. Esse é o primeiro pacto, é chamado pacto de obras. Oséias chama essa atitude de... Abra sua Bíblia em Oséias. Oséias, o profeta Oséias chama a atitude de Adão em Gênesis 2,17 de quebra, de transgressão da aliança. Veja, Oséias 6, verso 7. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Oséias capítulo 6, versículo 7. Eles transgrediram a aliança como Adão. Portanto, havia uma aliança com Adão, e ele quebrou, ele transgrediu a aliança. Por isso que a confissão de fé congregacional, ela afirma: o primeiro pacto feito com o homem foi um pacto de obras, no qual a vida foi prometida a Adão, e nele a sua posteridade,
sob a condição de obediência perfeita e pessoal. Terceiro parágrafo, estamos já perto de concluir. Havendo-se o homem tornado, por sua queda, incapaz de ter vida, por meio daquele pacto, ou seja, o homem tornou-se incapaz de ter bênção, de ter vida, porque o homem quebrou o pacto, transgrediu a aliança. Havendo-se o homem tornado, por sua queda, incapaz de ter vida, por meio daquele pacto, olha o que vai acontecer. Ao Senhor aprouve fazer um segundo pacto, uma segunda aliança, comumente chamada de pacto da graça, aliança da graça, por meio da qual Ele gratuitamente oferece aos pecadores vida e salvação mediante Jesus Cristo. Então Deus proclama vida e salvação, não através dos méritos, não através das obras, não através da obediência, porque ela já não é perfeita, ela já está manchada pelo pecado, mas a partir de agora, Deus promete salvação por meio de Jesus Cristo, requerendo deles fé em Cristo, para que possam ser salvos, prometendo dar o Espírito Santo a todos quantos são ordenados para a vida, a fim de dispô-los e habilitá-los a crer. Nós lemos isso em Gênesis 3,15. Nós lemos isso em João 3,16. Vamos recitar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus promete salvar através do seu Filho. Atos 4, verso 11, o apóstolo Paulo afirma, Atos capítulo 4, versículo de número 11, um texto bem conhecido, 11, 12, que diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É isso que o pacto da aliança proclama: salvação única e exclusivamente mediante Jesus Cristo. Precisamos crer em Jesus e somente em Jesus, porque só Jesus Cristo salva. E no pacto da graça há também a promessa de recebermos o Espírito Santo. O Espírito Santo será dado a todos quantos são ordenados para a vida, a fim de dispô-los e habilitá-los. Ou seja, nós só somos habilitados a crer, habilitados a viver uma vida de perseverança por causa da dádiva do Espírito. Isso já foi proclamado no Antigo Testamento. Eu queria ler só 2 versos. Ezequiel, abra sua Bíblia por favor, em Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Diz assim: dar-vos-ei o coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. É a aliança da graça, Deus prometendo salvação por meio do seu Filho, para todo aquele que crê. A aliança da graça que promete a vinda do Espírito, o agir do Espírito, que nos transforma e nos capacita a viver uma vida para a glória e para o louvor do Senhor. O quarto parágrafo diz, da nossa confissão de fé: este pacto da graça, esta aliança da graça, é apresentado na Escritura pelo nome de testamento, em referência à morte de Jesus Cristo, o testador, e a herança eterna em todas as coisas a elas pertencentes, legadas neste pacto. Ou seja, o pacto é também chamado de testamento, porque o testamento aponta para a necessidade de morte. Ou seja, há um testamento
Mas só começa a se desfrutar da herança quando o testador morre. Sem a morte do testador não há desfrute da herança. Portanto, a aliança é chamada de testamento porque a aliança exigia a morte do testador. Então, no momento que ele, Jesus Cristo, o testador, o garantidor da aliança, morre, nós desfrutamos da herança. É isso que Hebreus nos ensina. Por favor, abra rapidamente sua Bíblia em Hebreus. Veja o ensino da santa palavra do Senhor, que nos esclarece essa verdade. Hebreus 9, versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Ele se refere, obviamente, dentro do contexto, Cristo. A fim de que, intervindo a morte, para o quê? Remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Ou seja, a morte interveio para que a herança pudesse ser desfrutada. Verso de número 16. Porque onde há testamento, ou onde há aliança, é necessário que intervenha a morte de quem? Do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Ou seja, quem atestou, quem fez o testamento da herança? Cristo. E o que garante a herança, as bênçãos, a morte? Então o testador, aquele que garantiu, precisava morrer, porque testamento só tem efeito de desfrute com a morte do testador. Então ele está dizendo, ele morreu para garantir o desfrute das bênçãos, para que tenhamos perdão, justificação, salvação garantida. Ele morreu para garantir a herança, para garantir as bênçãos. Mas diferente de outros testadores, ao terceiro dia, ele ressuscitou em glória. Ele vive. Este pacto, esse é o penúltimo, vamos estar terminando. Penúltimo parágrafo da nossa confissão de fé, no capítulo 8. Depois você pode ter acesso a essa confissão de fé e ler com calma em casa. Mas deixa eu ler rapidamente aqui o penúltimo parágrafo. Este pacto, no tempo da lei, não foi administrado como no tempo do Evangelho. Sob a lei, no Antigo Testamento, este pacto da graça foi administrado por meio de promessas, profecias, sacrifícios, da circuncisão, do cordeiro pascal e de outros tipos e ordenanças dadas ao povo judeu. Ou seja, como é que Deus proclamava a salvação por meio de Cristo no Antigo Testamento? Através do cordeiro pascal, através das cerimônias, através do templo, dos sacerdotes, através dos profetas. Tudo isso prefigurando Cristo que haveria de vir. Por isso que Mateus 3,17, o primeiro versículo que nós lemos nessa exposição, Jesus diz, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Todas as cerimônias, todos os tipos, todas as profecias. Por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé no Messias. Ou seja, o Espírito Santo estava operando no Antigo Testamento, levando as pessoas a crer nas profecias, nas cerimônias. É tanto que Elias disse na época dele, eu estou sozinho aqui, nessa nação, só eu sou crente, só eu confio em Deus. E aí Deus disse para Elias o quê? Você está enganado. Eu reservei para mim 7.000 fiéis que não se dobraram a Baal. Ou seja, o Espírito Santo estava agindo, levando as pessoas à fé, à confiança na palavra de Deus, no pacto da graça. Agora, por aquele tempo,
Isso. Vamos terminar agora. Sobre o Evangelho, último parágrafo aqui. Sobre o Evangelho, quando foi manifestado Cristo, a substância, as ordenanças pelas quais este pacto é dispensado, são a pregação da palavra e a administração dos sacramentos. Quais são os sacramentos? Batismo e ceia. O que ele está dizendo? No Antigo Testamento, o pacto da graça, a aliança da graça era administrado, proclamado, através desses vários símbolos, desses vários elementos. Mas agora, esta mesma aliança, ela é proclamada de maneira muito mais simples. Ela é proclamada pela pregação fiel da palavra e pelos sacramentos. Não precisa de muita invenção, não precisa de invenção, de voltar para o Antigo Testamento, como algumas igrejas estão fazendo, voltando para práticas do Antigo Testamento, né, construindo arcas, construindo tabernáculos. Isso é voltar para o Antigo Testamento. No Novo Testamento, a administração, a proclamação é diferente, é simples, é pregar a palavra e praticar os sacramentos. Por essas ordenanças, posto que poucas em número, e administradas com mais simplicidade e menos glória externa, o pacto é manifestado com mais plenitude, evidência, eficácia espiritual a todos os povos, aos judeus, bem como aos gentios. Isso é o Novo Testamento. Não há, pois, dois pactos da graça, diferentes em substância, mas um e o mesmo, sob várias administrações. Que possamos nos alegrar, meus irmãos, alegrar o nosso coração, pela graça de Deus, que mesmo nós tendo pecado em Adão, Deus providenciou uma nova aliança, a aliança da graça, garantida por esse Deus soberano e pelo seu Filho Salvador. Essa aliança da graça, proclamada desde o Gênesis, nos convida a crer em Jesus como nosso suficiente Salvador e viver uma vida de obediência como expressão da salvação recebida e do poder do Espírito Santo que em nós habita e opera. Amém.